A partir de quanto vale a pena fazer uma holding? Essa é a pergunta que eu mais recebo nos meus atendimentos e nas minhas redes sociais e eu acho que você já desconfia da resposta. Olá, meu nome é Vitória, eu sou advogada, especialista em planejamento sucessório e proteção patrimonial e hoje nós vamos falar se existe um momento correto para fazer a sua holding. E a resposta para essa pergunta, como você bem deve desconfiar, é depende. E depende porque a holding ela tem um objetivo muito específico para cada pessoa. De uma forma geral, a holding atende duas grandes necessidades, que é a proteção patrimonial e o planejamento sucessório. Quando a gente fala de proteção patrimonial, o ideal é separar a pessoa que corre os riscos da atividade empresarial da pessoa que é dona do patrimônio. Por exemplo, se você tem uma atividade que corre muito risco, como construtoras, imobiliárias, ou qualquer atividade que necessite de contratar muitos funcionários, tomar crédito ou assumir qualquer tipo de risco, o ideal é que o seu CPF, que corre todos esses riscos, não seja o dono do seu patrimônio. Dessa forma, a gente vai colocar esse patrimônio em uma pessoa jurídica, que vai ser criada só para isso, separando assim a pessoa que corre o risco da pessoa que é dona dos bens. Tá, e como é que isso funciona na prática? A gente cria uma empresa, coloca os seus bens todos dentro dela, e aí, se o seu negócio vier a correr algum risco e ser executado por causa de alguma dívida, o seu patrimônio ele fica resguardado, protegido do risco da sua operação. E aqui é importante destacar que a natureza jurídica e a forma como você escolhe fazer essa empresa vão impactar profundamente no nível da sua proteção. No meu escritório, por exemplo, a gente prefere fazer as holdings todas em sociedade anônima, que é uma natureza jurídica que confere muito mais proteção ao patrimônio e aos dados daquelas pessoas. E aqui, voltando a falar de proteção patrimonial, quando a gente fala de a partir de quanto é importante, é bom a gente ter em mente aqui que o nosso objetivo não é economizar. Se você ficou com dúvida ou quer ter uma noção melhor dos custos e dessa comparação, não perder. Então, nesse caso, vai importar um pouco menos o valor, né, do seu patrimônio, desde que ele seja um patrimônio que vale a pena ser protegido. Ah, Vitória, e isso significa que eu posso fazer dívida e não pagar elas nunca? Claro que não, né? Isso significa que você vai ter um fôlego para se programar sobre como pagar essas dívidas enquanto o seu patrimônio está protegido e não vai ser pego de surpresa com um bloqueio e uma penhora. E essa foi só a primeira parte da importância da holding patrimonial. Um outro objetivo para o qual ela é muito usada é o planejamento sucessório. E quando a gente fala de planejamento sucessório, a gente tem que entender duas coisas. Qual é o patrimônio e qual é a dinâmica dessa família? Porque quando a gente planeja a sucessão, a gente pode, na maioria das vezes é o que a gente faz, incluir os herdeiros no conhecimento e na administração desse patrimônio. O objetivo central aqui é transferir esse patrimônio do pai ou da mãe para os seus herdeiros, da forma mais simples e com menos impostos possíveis, tentando evitar todo esse desgaste financeiro e emocional que é o procedimento de inventário. Pensando nisso, o que a holding faz é transferir o seu patrimônio para uma empresa e transferir essa empresa para os seus filhos. E por que a gente faz dessa forma? Porque transferir o seu patrimônio para uma empresa e transformá-lo em cotas ou ações deixa esse patrimônio muito mais flexível para a gente conseguir planejar tributariamente o que nós vamos fazer. A transferência de uma empresa segue regras muito diferentes da transferência de um imóvel. E isso permite que a gente escolha qual tipo de imposto a gente vai pagar, aonde a gente vai pagar esse imposto e mais várias opções que a gente tem para transformar essa transferência em algo menos oneroso para a família. Então, respondendo à pergunta que leva o título desse vídeo, para saber quando vale a pena para você fazer uma holding em termos financeiros, é muito importante que você calcule o valor do seu patrimônio e que a gente consiga entender o que vale a pena financeiramente falando, fazer um inventário ou fazer uma holding. Eu estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para uma calculadora virtual que calcula automaticamente uma previsão do inventário e da holding que o meu sócio e digníssimo marido desenvolveu.
Ela calcula, em média, o que você gastaria com o inventário e o que você gastaria fazendo uma holding, para você ter noção melhor do que pode ser feito no seu caso. Aí você me pergunta: Ah, Vitória, mas e a reforma tributária? Eu ouvi dizer que ela vai acabar com tudo. Apesar de muitos advogados fazerem terrorismo nas redes sociais, falando que a holding vai acabar com a reforma tributária, o que a gente tem ainda é um projeto de lei que precisa ser aprovado. E a reforma tributária vai, de fato, trazer muitas mudanças para como a gente faz a holding patrimonial e, de fato, vamos ter que ajustar muito a estratégia em relação ao que existe hoje. Então, a forma mais segura de lidar com isso é sim fazer o seu planejamento sucessório enquanto a legislação não muda. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição para ajudar você a proteger o seu patrimônio da melhor forma possível. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal para ter mais conteúdos como esse. Muito obrigada pelo seu tempo e até a próxima!